Espanha para contar nossa experiência no Everest. Bonjour, monsieur. Bonjour. 3 meses se passaram do acampamento base do Everest e hoje eu tô aqui com meu amigo Fredão. É nóis. Direto da Espanha, de motinho, com essa Harley aqui, de Madrid, Paris Nantes, para contar essa história para vocês que aconteceu com a gente no acampamento base do Monte Everest. Bora! Então quem acompanhou a nossa aventura lá no Monte Everest está sabendo o que aconteceu mais ou menos por cima, porque acompanhou os últimos vídeos. Para quem não acompanhou e está caindo de paraquedas nesse vídeo aqui, aconselho a ver toda a playlist. Eu não entendi o que ele falou. E depois vim para esse vídeo aqui para poder entender alguma coisa. Chegando lá em Lukla, são voos de 1 em 1 hora, de Katmandu a Lukla. E mais ou menos, basicamente, quando a gente começa a trek, a gente começa a ver durante o caminho sempre as mesmas pessoas. Aí a gente acaba sempre criando um vínculo com as pessoas, assim, não digo de amizade, né? Acaba parando, conversando, trocando experiências, o que viu durante o caminho e tudo. E foi assim que eu conheci o Fredão também. Foi na metade do caminho, a gente fez de Nantes Bazar a Gorakshep. E durante o caminho a gente vai encontrando as pessoas, como uma véia lá de 70 anos, teve a egípcia, que é uma das principais protagonistas do vídeo, né? Aí de Lukla a Nantes Bazar, eu fui sozinho, eu dormi em Pakdin, para quem acompanhou a série aí sabe. E no caminho de Pakdin a Nantes Bazar, no meio do caminho eu encontrei o Fredão. Um pouquinho antes de chegar em Nantes Bazar tem uma ponte que se chama Ponte Hillary, que é a ponte suspensa mais alta do mundo. Eu tava meio que me preparando psicologicamente. Tava com medo pra caralho, confesso. Tava, não escondi, pô. Aí o Fredão tava lá, encontrei o Fredão lá, a gente não se conhecia, a gente já tinha se visto antes, mas não trocamos uma ideia e coisa e tal. E a gente só foi trocar uma ideia depois da ponte. Eu achei que o Fredão era gringo, e aí começamos a falar inglês. Ele olhou pra mim assim e disse assim: porra, mano, fala português, você é brasileiro? Eu disse: sou. Porra, caralho. Sou brasileiro também. E aí a gente começou a conversar, e aí criou uma amizade. A gente começou a fazer as coisas junto e tudo mais. Durante o caminho, a gente encontrou uma egípcia, que ela já estava tendo muita dificuldade. No começo da trek, ela estava com o guia dela. Então, cara, a história começou quando a gente já tinha coincidido com eles em várias etapas, umas 2 horas antes de chegar em Gorakshep. A gente encontrou com eles, ela estava sentada chorando, e a gente passou, falei: vou voltar, vamos dar uma mão para ela, vamos ajudar um pouco, né? Daí eu tive que dar comida para ela, fiquei dando um pouco de ânimo moral, um pouco de força psicológica e tal. Falei: vamos embora, falta pouco. Ela não estava preparada, eu perguntei. A gente percebia isso, ela não se preparou para isso, com nada, fisicamente, mentalmente, comida, nada. E ela estava com guia. Uma das principais coisas para ir para o acampamento base do Everest é preparar fisicamente muitos meses antes, porque é foda. É muito complicado, é muito desgaste físico e muito desgaste mental. Você tem que estar bem preparado, você tem que ter uma meta, tem que ter um foco e continuar nesse foco o tempo inteiro. O que aconteceu? Ela não se preparou, eu falei com ela, ela não fez nenhuma ruta de senderismo, nada, ela não fez nada e já foi para o acampamento base do Everest. Um erro fatal, que pode custar a vida. Daí o que aconteceu? Voltando ao tema. Daí ela comeu, eu dei a comida para ela, dei algumas coisas na barra energética com carboidratos e tal, que é uma das coisas que é importante que levar para o acampamento base é comida de emergência. Bom, isso aí o Cláudio vai fazer um vídeo depois contando os tips de levar pro acampamento base. Eu não converso muito porque eu não sou youtuber. Daí o que aconteceu? Eu falei: vamos embora, vamos e tal. A gente seguiu, a gente foi até Gorakshep, que faltava 1h30, mais ou menos assim. E um tempão depois ela chegou. Quando ela chegou, a gente já estava comendo. A gente estava almoçando. A gente estava almoçando e o dia já estava feio, já tinha fechado. Na realidade, o nosso projeto era chegar ali e descansar de tarde. A gente já tinha conversado sobre isso. Mas aí a veinha de 70 anos lá: vamos, Cláudio. Ela olhou para trás, não sei por que ela fez isso. Vamos, Cláudio, vamos hoje. Eu disse: não, vamos amanhã. Vamos hoje. Eu disse: sim. Porra, pensei
pra mim assim, a véia dizendo pra mim, vamos. Eu disse assim, pô, não vou dizer não, né, cara? Então vamos. Eu falei, hoje não é dia pra ir, a gente já tá cansado. São 4 horas de ida, mais 4 de volta. A gente não vai ver nada, porque a gente não vai ver nem o Everest, porque a partir das 4 da tarde fechava o tempo e não via nada. Eu falei, é tonteria, é bobeira a gente ir hoje e a gente não vai ver nada, a gente já tá cansado e tal. Eu falei, vamos ficar aqui, amanhã a gente vai. Daí o cabeção aqui, não, vamos, que a senhora vai, eu vou também. Era uma hora da tarde. Eu não vou te deixar sozinho, vamos lá, né? Ela chegou, ela não comeu, ela só tomou um té e eu falei, você vai descansar, que você tá morta, né? Você vai descansar. Ela falou, não, eu vou pro campamento base. Eu falei, não dá pra você ir, você não tá preparada, você não tem força pra ir. Não, eu vou, o guia. Não, a gente vai, é rápido, não sei o quê. E foram. Daí beleza, a gente terminou de comer, a gente foi depois deles. A gente alcançou eles no caminho, daí coincidimos todos no campamento base. Tava o indiano, a gente, o egípcio e os guias. O indiano é aquele de jaqueta amarela que conversa comigo no vídeo que a gente subiu lá pra aclimatação em Nagazum. O indiano é esse aí. Aí o que acontece, cara? Voltando ali em Gorakship, onde a gente estava comendo, aí o Fredão começou a dizer pra ela, não, tu não vai, tu tá cansada, isso e aquilo. Aí eu ainda peguei e falei pro Fredão, deixa, a mina tá com o guia dela, cara. Ela tá aqui sozinha, tipo, ainda falei assim, deixa ela, cara, deixa ela que sabe. E ainda falei pro Fredão, vamos, que é só 2 horas pra ir, 2 pra voltar. Resumindo, a gente levou umas 4 horas só pra ir por causa dela. Porque a gente ficou, o Fredão parou, deu rango pra ela e tudo. Eu ajudei mais psicologicamente, mas não tava muito a fim de me envolver, não, porque ela tava com o guia dela ali, né? Cara, ela tinha que ter pensado bem, porque eu fiz várias rutas de montanha, na Espanha eu fiz muita montanha sozinha à noite, eu levo sempre a lanterna, comida de emergência e tal, roupa de frio auxiliar, cai uma chuva eu tenho roupa pra trocar depois e tal, então eu tava preparado. Cláudio também, eu falei, mano, a volta a gente vai fazer de noite, não tem problema, vamos lá, porque a gente já tava preparado, a gente já tinha preparado, então é muito importante a preparação. Só que ela não tinha feito nada, absolutamente nada. Total. A gente foi. Chegou lá no campamento base, muita foto, haha. Foi incrível, porque tava tudo fechado e assim, uma coisa divina. A gente chegou, abriu. O bagulho abriu, assim, abriu. Quem assistiu o vídeo viu, ficou muito da hora. O Goiás faz tanto calor que o goiano chegou até a neve derreteu. Tá bom. Eu me lembro do Tigrão que virou gatinho. Esse caralho, porra. Ele confessou. Daí o que aconteceu? A hora que eles estavam voltando, começou a fechar do nada, fechou. Alô, olha a tempestade que tá vindo ali, ó. Caramba, tem que vazar fora. Tem umas 2 horas de caminhada. E é bem no nosso caminho. Olha ali. Caramba. Começou a nevar. Falei, Cláudio, deixa eles irem na frente, porque a gente fica aqui, a gente faz umas tomas e tal. Sozinho. Só pra gente. Sem ninguém. Porque quem sabe, pra chegar no campamento base em alta temporada, é um inferno, tá cheio de barraca. No vídeo vocês vão ver que só tem uma pedra no meio, não tem nada, porque não era temporada alta. Na temporada alta tá cheio de barraca, cheio de gente, e é um caos. Então a gente queria desfrutar só pra gente aquilo ali. Então eu falei, vamos deixar eles irem, eles vão, a gente vai alcançar eles depois. Chegar um pouquinho também perto do glacier lá, que o nosso plano era chegar um pouco lá mais perto, olhar um pouco mais o Khumbu Icefall. Só que aí, seguinte, o tempo começou a fechar, a gente começou a ver. E na montanha todo mundo sabe que de tarde o tempo fecha. Mas aí não é uma lei, mas normalmente isso acontece. E aí isso daí já era umas 4 e pouca da tarde, o tempo começou a fechar. Eu disse, Fredão, não vamos mais, a gente já tinha ficado um bom tempo ali, vamos voltar, que o bicho tá pegando, tá fechando o tempo, vamos voltar. Mas a gente tava de boa, a gente nunca pensava que a gente ia ter esse problema pela frente, né? A gente sabia que a gente ia pegar à noite, que ia estar chovendo, a gente não ia se perder, porque a gente tem um GPS no relógio, então a gente vai vendo o caminho aqui e a gente vai embora. Então não tinha preocupação maior. Quando eles saíram, e a gente saiu uma meia hora depois, que eu falei, vamos, porque fechou geral, vamos embora, que chegou o momento. Tem que conhecer bem a montanha e tem que saber o momento de ir, o momento de tomar alguma reação. Daí eles saíram, a gente foi mais ou menos uma meia hora depois, a gente saiu atrás deles, porque a gente ia conversando e trocando ideia. Começou a nevar, ficou tudo branco. A gente nem tinha o contato visual deles, a gente foi sozinho, assim, depois na volta. A gente encontrou eles uns 20 minutos depois do campamento base. Quando a gente encontrou com eles, a menina já estava de novo sentada no chão chorando. Já tinha começado a nevar, tava tudo branco. Ela não conseguia nem falar. Ela não só chorando, eu vou morrer, eu vou morrer. Ela era bem gordinha, ela era mais gordinha que eu ainda, forte a mina. E o guia era assim, era bem magrinho, era
não dava conta de segurar ela. Chegou lá, eu assustei, a mina, eu olhei para um lado, para o outro, falei, mano, tava nevando pra caralho, já tava tudo branco, lembra? A gente já não via o caminho, porque tem um caminho no chão. Então o caminho ficou, tampou, eu já peguei o GPS, ativei o GPS. Seguinte, detalhe, quando a gente saiu do acampamento base, o Fredão tinha pegado o meu celular para me gravar e ele me falou, mano, você tem 5% de bateria. Eu disse, não dá nada, eu já fiz tudo que eu tinha que fazer, vamos embora. Quando ficou tudo branco, falei, Claudão, vai na frente. Aí ele ficou assim, sem saber o que fazer. Eu falei, mano, vai, confia, vai que eu fico aqui, vai na frente e pede ajuda, porque isso aqui vai dar B.O. Essa mina não vai conseguir, já tava marcando menos 20 graus baixo zero, é foda. A mão, você tira a luva, começa a arder a mão, começa a queimar a cara. Eu falei, mano, vai na frente, pede ajuda, eu vou ficar aqui com ele. Quando o Cláudio tava saindo, voltou o egípcio, ele voltou. Eu não pensei duas vezes, eu tava muito nervoso, eu fiquei muito nervoso. A gente assustou, porque quando a gente chegou, assustado. a gente viu eles lá na frente, a gente já foi andando rápido. Falei, mano, o que tá acontecendo ali? Chegou lá, eu pensei que ela tinha torcido o pé, ou qualquer bagulho desse que pode acontecer. E eu me assustei, eu não conseguia pensar muito. Quando o Fredão disse assim, mano, vai na frente, eu nem pensei, cara. Meu celular tava sem bateria, eu não tinha como me orientar ali. Porque a neve tapou todo o caminho. Se tu tá com GPS, tu encontra o caminho fácil, porque ele tem o desenho ali certinho. E eu tava sem nada. E chegou num momento que eu olhei, eu não sabia o que fazer. Eu ainda passei pelo o indiano e ele tava com mais alguém ali que eles estavam discutindo. Aí eu não sei se eles estavam discutindo porque um não queria ir sozinho e o outro queria voltar pra ajudar a mina. Eu acho que era isso. Claro, porque o indiano voltou. Voltou pra ajudar. Porque ficou, o Cláudio saiu, ele saiu igual louco, eu fiquei com a mina ali tentando ajudar ela e eu já me preparei psicologicamente, eu já me preparei pro pior, pra ter que deixar ela lá, porque quando acontece essas coisas, infelizmente a gente tem que ser, ou morre os dois ou morre só um. Então por isso que a pessoa quando vai no Everest, morre muita gente lá e pergunta o amigo, por que você abandonou? O cara fala, não, é porque ou é ele ou é você, ou é os dois. Então não tem como fazer isso aí. Os guias, eles deixam o pessoal, não tem como. Não tem como carregar uma pessoa, porque lá em cima... Como, não tem oxigênio, a gente mal consegue andar, imagina arrastar outra pessoa, isso é impossível. Um peso morto, porque a mina era um peso morto, ela não conseguia nem se mexer. Daí eu pensei, eu falei, eu tô bem fisicamente, eu tô bem mentalmente, então vamos ajudar, porque o guia ele não vai conseguir arrastar essa mina. Cláudio foi embora, eu já me apavorei, porque a hora que eu tentei levantar a mina, foi gorda pra caralho, tem que perder 1 quilinho antes de vir pro Everest, porra, a gente perdeu barriga, eu deixei de beber cerveja pra ir pro Everest, imagina, a mina não fez nada. Tentei levantar a mina pesada pra caralho, eu falei, mano... Quando eu vi que o indiano tava voltando, ele é bem fortão também, ele é alto e tal, eu falei, beleza, agora já dá pra gente, tipo, cada um pega ela de um lado, eu levantei ela pra um lado, o indiano levantou ela pro outro lado, e a gente foi andando, pedacinho do vídeo que eu gravei, eu já gravei já no final, quando já rolou toda a história. E a mina foi chorando, eu até coloquei música no telefone, e eu ficava o tempo inteiro animando ela psicologicamente, falei, vambora, você é forte, você vai conseguir, falta pouco, olha lá, eu já tô vendo as luzes, mentira, faltava 3 horas ainda, não tinha nem luz, nem nada. E ela não conseguia, só chorava, eu vou morrer, eu vou morrer. Eu falei, cala a boca, caralho, ninguém vai morrer aqui não. E detalhe, a gente saiu de lá, a gente despreparado, porque era 1h da tarde e a gente não carregou lanterna, a gente não carregou nada, porque a gente pensou assim, pô, é 2 horas pra ir, 2 pra voltar, 5 horas a gente já tá de volta. Só que é o seguinte, levou muito mais tempo por causa dela, na ida e na volta. A gente foi arrastando, chegou um momento que a gente tava arrastando a mina, porque o cara segurava ela de um lado, eu do outro, a gente já tava com tanta pressa de ir, ela não conseguia mexer as pernas porque ela não respirava, ela já não tinha energia, ela já não tinha força. Então a gente ia arrastando os pés dela, cara. Aquilo lá foi a hora que eu olhei os pés dela arrastando, eu falei, caralho, por que eu não tô sentado no bar tomando uma cerveja agora? Passaram-se 4 horas. 4 horas pra gente andar 1 quilômetro ou 2, não sei, porque andava 10 metros, parava, esperando. E eu comecei a preocupar, porque eu pensei, falei, já faz um tempão que o Cláudio saiu, já faz muito tempo que ele saiu, já tinha que ter dado tempo dele ir e voltar com ajuda. E ele não voltava, eu comecei a preocupar, e eu já tava cansado pra caralho também, a mina e não parava de chorar o tempo inteiro. Daí eu conversei com o egípcio, ele falou assim, não, vamos esperar, você tá bem? Eu falei, eu tô bem, tem boa energia e tal. Ele falou, eu também. Eu falei, então vamos continuar. Eu já tava com frio, eu tirei a minha jaqueta, eu tava com 2 jaquetas, eu tava tão nervoso, minha adrenalina tava tão a top, que eu tirei a minha jaqueta
jaqueta, dei a jaqueta, tirei minhas luvas, dei as luvas e eu ficava esfregando a mão o tempo inteiro. Eu dei as luvas pra ela, eu acho que no vídeo até dá pra ver ela tentando colocar as luvas, ela não conseguia. Depois de um tempão, eu já comecei a ver as lanternas vindo e tal, eu já relaxei um pouco, falei, aí a gente já sentou, daí eu já entreguei um pouco assim, falei, relaxei um pouco, menos mal veio. Então já chegou o pelotão, chegou várias pessoas, chegou 4 Sherpas, chegou um montão de gente com água quente, um abrigo pra ela, eu já coloquei minhas luvas, porque minha mão já tava inteira vermelha, já tinha queimado tudo as minhas mãos e tal, aqui tudo isso também já tinha queimado. Daí o pessoal chegou, eu relaxei, eles já cada um segurou ela, e daí eu comecei a gravar, que é esse vídeo que vocês estão vendo aqui, onde eu tô falando e tal, sai falando em espanhol e tal, mas entende que a gente tava participando, já sai os caras, eles levando ela nos braços, dá pra escutar ela chorando e tal. Depois que eles chegaram, ainda foi quase 1 hora. E na hora que o pessoal chegou, eu pensei, eu não vi o Cláudio não voltou, porque eu já pensava, né, pra que ele vai voltar a sofrer aqui igual. Eles nem Mas deixaram. aí eu preocupei, porque eu falei, caralho, como ele demorou tanto pra chegar lá e como eles demoraram tanto pra vir resgatar a gente. A gente ia chegar, mas a gente ia chegar horas depois, mas eu tava bem, o indiano tava bem também. Então a gente ia terminar chegando, mas ia custar pra caralho, ela não ia morrer. Imagina, a gente saiu 1 hora da tarde, chegou quase meia-noite lá, na realidade eu cheguei um pouco antes. Sim, meu suplemento já tinha acabado, eu já tinha dado suplemento, eu já não tinha nada, mas a minha adrenalina era tão alta que eu não tinha fome, eu não tava preocupado, e eu tava todo o tempo gastando a minha energia, dando moral pra ela, tipo, então eu tava motivando ela o tempo inteiro, falei, vamos, já tá chegando, vamos embora, e ela ia arrastando e ia. A gente não ia deixar ela ali, porque eu tava bem, e o indiano também tava bem. E o guia dela, a única coisa que ele fez foi ficar atrás da gente, levando os pauzinhos dela. Os sticks pra caminhar e tal. A única coisa que ele fez foi levar a mochila dela, levar a minha mochila. O cara não falava nada. Acho que ele tava meio bloqueado depois. Apavorado, ele tava porque assustado. Depois tem uma parte do vídeo que sai ele falando, mano, obrigado. Ele me agradeceu 20 vezes. Thank you so much, my friend. No, well, you're welcome, man. Nothing. If I was alone there, Yeah. like I could die. No. Yeah, because Yes. I cannot control my emotion. No, I'm no. like, she was just You were crying. strong. I am strong, okay? Se eu não tivesse lá, ele tinha que ter deixado ela. E se ela fica ali, o problema é, neva, você se perde, fica desorientado, porque você não encontra o caminho. Segundo problema, frio. Você tá andando, o sangue tá circulando bem, a gente tá quente por dentro. Então a roupa térmica mantém a temperatura que tá aqui no seu corpo. Então você tem que estar em constante movimento. A 20 graus, baixo zero, você para 5 minutos, o seu corpo já começa a esfriar e já para aquecer depois é foda. Então se você não tem energia para se mover, já era. Hipotermia. Daí se ela ficasse ali, óbito, certeza. Ia ganhar uma homenagem lá, todos nós iam ganhar uma homenagem lá no Everest lá. Cara, eu tava bem, eu tava bem animado e tal. Tanto é que quando a gente chegou no lodge, eu desabei, tá ligado? Eu desabei porque eu tava cansadaço, eu cansei muito mentalmente. Pra mim também foi uma coisa que essa noite eu não dormi nada, eu lembro que eu fiquei dando volta na cama. O nível de estresse era tão alto que até a falta de oxigênio eu nem lembrava que a gente tava a 5.000 e poucos metros de altitude. No momento a gente não reaciona, a gente só tá focado naquela situação ali. Agora vem a minha parte. A parte do Claudão foi foda. Agora, velho, vocês vão saber a minha parte. Lembra que o Fredão falou, porra, o tempo que o Claudião saiu já era pra ter voltado com o resgate? Então, cara, eu não tinha celular, não tinha bateria, não tinha nada, não tinha lanterna, não tinha... A única coisa que eu consegui enxergar era o branco da neve, porque tava escuro, nevando e tapou tudo o caminho, não tinha caminho, então eu tava fudido. O que eu pensei? Eu disse assim, eu vou tudo reto. Eu sabia que o caminho não era tudo reto, ele fazia às vezes uns zigue-zague, passava por uns penhascos. E eu peguei o caminho todo reto, e caminhando, eu vi que já tinha caminhado mais de 2 horas, eu sabia que o caminho era 2 horas. E já tinha caminhado mais, e não tinha chegado, e eu tava numa parte do lugar que eu não tinha visto. Sem bateria. Sem bateria do celular, uma montanha à minha direita e um glacial à minha esquerda, né? E eu chegava a ver os azulzinhos, porque aquilo ali é incrível, não dá nem pra parar pra admirar, mas é incrível a cor daquele gelo, assim, de noite. E eu apavorado, e eu cheguei numa ponta que eu não podia mais nem avançar. Eu disse assim, porra, mano, não sei o que eu vou fazer. Bateu o desespero. Tem a coisa da montanha também que é muito importante para alguém que vai começar a fazer esporte de montanha. Tem que ter sentido de orientação. Tem que ter o sentido da orientação bem aflorado. Então, você está num lugar, a cidade era aqui em cima. Atrás da cidade tinha uma montanha enorme. Então, se a cidade está aqui tinha uma baixada e lá embaixo estava o glacial. Eu tava lá embaixo. Te ajudou
mudou foi o seu sentido da orientação, porque senão você tava fudido, você tinha ficado ali. Mas aí eu entrei em pânico, comecei a pensar, poxa, mano, eu vou morrer aqui. Eu pensei assim, eu tava morto, acabou, tô morto. Ele tava frio, eu sabia ali, eu tinha parado, eu sabia que se eu ficasse muito tempo parado ali, eu ia morrer congelado. O que acontece? Eu me lembrei que o meu celular, às vezes, quando ele acaba a bateria, eu tenho sempre uns 5% a mais depois quando eu ligo. Mas não é 5%, ele fica mais alguns segundos ligado. Eu religuei ele, consegui enviar uma mensagem pro Fredão, que ele também, eu achava que essas alturas já tinha chegado lá, mas não tinham chegado ainda. E aí consegui enviar uma mensagem para ele e vi minha localização. Eu tinha passado um pouquinho de Gorakship. O problema é que a direção que tava o Gorakship, que era a cidadezinha que a gente tava, tinha uma montanha para escalar, uns 40, 50 metros de altura. E eu tenho vertigem, eu tenho medo de altura. Aí eu parei e pensei, né? Ou eu morro aqui como um covarde, ou eu morro tentando. Ou eu vou e consigo. Deixei minha garrafinha de água ali e comecei a escalar. Até hoje ele tá falando dessa garrafa de água. Comecei a escalar. A minha garrafinha, cara, que eu fiz todo o meu trek. Se essa garrafinha vai ter um lugarzinho na minha estante. Eu deixei lá. Ainda caí uns 5 metros, deslizando. É claro, não caí direto, caí deslizando uns 5 metros. A minha luva, ela congelou. É um barranco, mas isso aí, soltas, essas assim. pedras são avalanches de pedra. Essas pedras elas vão caindo constantemente. Até então, quando a gente estava indo pro campamento base, a gente escutava. Então tinha lugar que a gente ia passar, a gente olhava que era uma caída, a gente passava com cuidado, porque todas essas pedras é resultado de avalanche de pedra, porque são pedras que estão soltas ali, em qualquer momento cai. Então era um perigo enorme, porque se ele resbala numa pedra e essa pedra começa a cair, traz todas as pedras de cima e já era Claudão. E o bagulho era altão, cara, altão. Aí eu consegui chegar numa pedra gigante, que eu parei um pouco e olhei e eu consegui chegar lá em cima uma casinha. Eu disse assim, tá lá, e eu continuei. Ainda tem um pedaço ainda pra chegar. Quando eu cheguei nessa casinha, era tudo escuro. A vila, a cidadezinha, ela não tem iluminação por fora, assim. E aí eu via só a sombra das casas. E eu comecei a ir, aí eu vi, né? E eu cheguei lá, aí mais ou menos eles já estavam sabendo, estavam se preparando pra ir resgatar eles. Porque a gente saiu um grupo e não chegou, a gente já tinha que ter chegado, tipo, 3 horas atrás, não chegou, o pessoal do Lodge, eles estão o tempo inteiro preparados pra isso, já né? estavam meio ligados. Mas eles ainda estavam lá, e eu queria ir junto, eles disseram assim, não, tu fica aqui. Aí trocaram minhas roupas, foram lá no meu quarto, pegaram roupa. Não, sem falar que ele chegou a capa do Batman. Cara, tudo sujo. Tem um casal de brasileiros, eu esqueci o nome do cara, mas a Natália, eu tenho ela no Instagram, ela viu. Eu cheguei lá, minha barba congelada, assim, meu cabelo, ele assim, ó, caído, assim, congelado, parecia o final do mundo. A Natália, ela me disse assim, parecia uma cena de um filme, assim, né, quando eu cheguei. Aí eu fiquei lá, mas eu ficava toda hora na janela olhando, pai, os caras. Quando eu comecei a ver as luzinhas lá, que era eles chegando, cara, eu saí pra rua já. Quando chegou lá, o Fredão já começou a chorar, já. Caralho, e tudo, eu tava já se tenso abraçou. pra caralho, foi minha tensão, o nervosismo o tempo inteiro. A hora que eu cheguei, que eu sentei, mano, o povo começou a aplaudir, aí eu já desabei, tá ligado? Não, eu desabei não, era tanta tensão no corpo, acho que doía minhas mãos, cotovelo, doía tudo o corpo, né? Então, era muito nervosismo, você tá pensando que a vida de uma pessoa tá nas suas mãos. Isso é uma responsabilidade que eu não desejo pra ninguém, sabe? E a tua também, né, E cara? a minha também, claro. E uma coisa que eu não mencionei é que no caminho que eu fiz, eu tava caminhando em cima das pedras, caía a neve. E era uma armadilha, porque a neve ela cai, ela tampa os buracos. E aonde tu pisar, ali tu pisa dentro do buraco, tu quebra a perna e já era. E é assim que acontece a maioria das mortes na montanha. O cara pisa no buraco, quebra a perna e não pode mais fazer nada ali. O pessoal vai andando rápido, tem que pisar, conferir se tá tudo bem e impulsar o corpo, porque se você pisar e jogar o corpo pra frente e o seu pé ficar bloqueado, já era. Porque as pedras são assim, elas são encaixadas, mas tem os buracos ali. E a neve, ela cai, ela tampa esses buracos, não tem como tu ver. Eu acho assim, eu dei muita sorte nesse dia. Eu fiquei tão traumatizado, eu não consegui também dormir essa noite, porque lá em Gorakship, tu tem 50% do ar já, e eu tava dormindo num saco de dormir. O sonho que eu tive foi um sonho meio que acordado, de que eu tava sendo enterrado num caixão vivo, né? E lá, saindo do Everest, lá eu dizia, ei, não me enterra não, eu tô vivo. E os caras me carregando num caixão. Mas não, é que eu não conseguia respirar de noite, mas o pânico dessa experiência louca. Hoje a gente dá risada, mas foi traumatizante. Claro, é muito foda isso aí, mano. Sem falar que a gente tinha combinado no outro dia, o meu plano era chegar esse dia, descansar, no outro dia a gente ia fazer bem cedinho, às 6 da manhã, a gente ia subir o Kalapatar, que é uma montanha foda, que é as melhores vistas do Everest e tal. Então a gente ia descer do Kalapatar, ir no campamento base e voltar. A gente ia fazer isso no dia, descansado, bem psicologicamente, já depois de ter comido.
dormido e tal. E é o Mas que eu o cabeção aqui, que não, a senhora vai, eu vou também. A velhinha vai, eu tenho que ir, pô, não posso... Cabeção. E- Mas o bom, mano, que o destino, chama Deus, chama universo, santo, sei lá, qualquer coisa. Qualquer coisa. Levou a gente nesse lugar, porque se a gente não tivesse ido, eu tenho quase certeza que essa mina ela tinha ficado morrido. lá, ela tinha morrido lá. O guia dela até não, ele ia deixar ela lá, porque Ele ele ia- não tinha como carregar ela, ele não tinha como O comunicar que ia com ninguém. acontecer? Ele ia deixar ela, Pra buscar ele ia ajuda. voltar a buscar ajuda, quando ele voltasse ela já ia Aí estar já morta. tá porque morta. São outras 3 horas de ir e outras 2 horas de voltar. De voltar. 5 horas a menos 20 graus, Parado. uma pessoa que não No tem escuro. energia, que não tem energia mental, que tá escuro, Ela já não conseguia caminhar com dor nas pernas, já, ela não conseguia se mexer. Cara. ou ela ia estar já morta, ou ela ia estar muito mal, porque tinha que resgatar ela com o helicóptero. Perder mão, perder parte do nariz, porque a Congela parcialmente. congela, queima, né? Se vocês olharem aí, a maioria dos caras que foram resgatados no Everest lá, eles não têm parte do nariz, estão sem os dedos da mão, estão sem os dedos dos pés. Pode até sobreviver. Trágico, é Ela trágico. seria bem complicado. Então eu acho que estava escrito ali o que a gente tinha que ir lá aquele dia, culpa do cabeção aqui. Daí no outro dia ele ficou tão traumatizado que eu desabei lá, joguei todas as minhas energias ruins fora e tal, porque eu lembrei do monge. Quando raparam a minha eu cabeça, também. o monge falava pra mim que a gente tinha que manter a Manter a mente cabeça forte, que porque é se o forte. corpo tivesse mal e a mente tivesse mal, a gente tava mal completo. E te lembra que eu te falei que quando eu tava mexendo lá os negócios, eu vi um negocinho do monge e eu lembrei exatamente disso daí. Eu vi que a gente tinha uma segurança que eles fizeram pra gente lá no dia que a gente foi, e aí ele falou, importa o que acontecesse, mantenha a cabeça Exatamente. Eu não sou religioso, mas, lembrei mas disso. com essas coisa de energia, de autoestima e tal, eu creio bastante. Então, quando ele falava, você tem que manter a mente forte, isso aí não é relativo à religião, tá ligado? Manter o pensamento numa meta e manter a mente forte é muito importante para qualquer coisa na vida da gente. Então, essa mina, ela não tinha nem energia, nem mental, nem física. Também a tranquilidade, né? Porque eu vi, quando eu me deparei de frente com a morte ali, eu entrei em desespero, cara. E aí eu vi que o desespero só ia... E aí eu disse assim, não, calma, respira e pensa. E aí foi o que eu pensei no meu celular. Eu fiquei bem positivo. Essa noite, quando eu cheguei lá, o pessoal começou a aplaudir, igual cena de filme mesmo, igual a menina falou, a Entraram, Natália. todo mundo... Daí eu já meio que me relaxei um pouco, soltei tudo, já tentei tranquilizar, jantei bem, já comecei a manter a mente bem focada, dei graças ao universo e fui dormir, tentar dormir. Daí outro dia, às 5 da manhã, eu tô lá esperando, me vestir, tô lá esperando. Às 5h30, nada. Às 6 eu falei, ó, Claudão não vai. Falei, eu vou. Eu pensei que ele ia vir atrás depois, né, que ele ia acordar e ia pro Calapatar. Daí ele não veio, daí a gente já perdeu esse contato, dia. Eu já fui pro Calapatar, ele já acordou e tal, e ele já desceu. Ele meio que apavorou um pouco e já quis descer, quis voltar pra Katmandu. Eu já subi o Calapatar, quando eu voltei ele já não tava. Eu perguntei pros amigos e falaram, não, eles já desceram. Eu descansei e à tarde eu já desci, pensando que eu ia encontrar eles no próximo lodge, só que eu já fui pra um lodge diferente e porque eles iam seguir e eu ia subir pra outra montanha. Então, a gente já não tinha conexão, lembra? A gente não tinha mais conexão. Daí quando a gente conseguiu, eu cheguei num lodge, já escrevi, ele me escreveu que já tinha descido. A gente foi com esse casal de brasileiro até Nanti Bazar, e de Nanti Bazar a Lukla eu fui sozinho. E depois a gente se encontrou em Katmandu lá pra conversar e dar umas risadas e tomar uns goró. Ih, bebê, caralho. Porque, porra, merecia, né? Porra, tá louco, essa experiência aí é coisa de louco. Mas assim, ó, eu tinha outros planos também, eu até falo no vídeo lá, que eu queria ir voltar por um outro caminho, que era o Gokyo, que é uma das coisas que tá me fazendo ter vontade de voltar lá. Não, tá fazendo não, você vai voltar Eu de vou novo. voltar lá para fazer os 3 passos que eles falam, né? Gokyo, Everest Base Camp e o Island Peak, que é onde o Fredão foi depois. Outra história. Quase morri lá também. Quase. Ó, detalhe, o querido aqui voltou de helicóptero. Resgatado em helicóptero. Eu tive que voltar, porque eu deixei meu drone lá. Então voltar de helicóptero é perder meu drone. Não, mas a minha história foi às 4 da manhã, sozinho, porque para subir o Island Peak tem que ir com guia, obrigatório. 4 da manhã, menos 28 graus. Meu nariz começou a sangrar e já não tinha nem mentalidade, nem fisicamente, nem nada. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, começou a sangrar muito, não parava de sangrar. O guia já assustou um pouco, falou, ó, se continuar sangrando, a gente não vai. Daí eu sentei e pensei, pra quê?
Pra quê? Se eu gosto de viver a vida, eu gosto de desfrutar. Espera. Pra quê? Isso aí é conversa pra boi dormir, porque quando a gente tava em Nanche Bazar, indo pro Everest, ele já tava falando em voltar de helicóptero já. Porra, meu, dá um rolê de helicóptero. Não é todo dia que você dá um rolê de helicóptero. Mas né? eu até achei uma boa ideia, mas eu não podia. Eu até te falei, não posso, porque eu tenho que voltar lá pra pegar meu drone. Senão eu faria a mesma coisa também, porque daí tu tem umas imagens mais bacanas pra fazer também. Ah, sei lá, é isso aí. Bom, gostou do vídeo? Não se esquece de dar um like, compartilha, se inscreve no canal. E é nóis, até o próximo vídeo. Acabou agora a série de Everest. Quem sabe mais no futuro aí eu vou fazer, porque eu tô afim de voltar lá e eu vou voltar. Beleza? Muito obrigado, valeu e é nóis. Prazer, é nóis. Então, o vídeo vai ter que encerrar, porque ontem a nossa ida ao campo base não acabou muito bem, né? Hoje, pela manhã, teria que subir ao Kalapatar, mas ontem de noite a gente teve que participar de uma situação de resgate. Eu quase perdi minha vida também. Como eu não conheço o lugar aqui e tudo, fiquei sem telefone. Eu não devia ter me metido nisso, mas sabe como é? A gente é ser humano, a gente não gosta de deixar um ser humano para trás. Acabei quase morrendo também, mas eu vou fazer um vídeo a respeito disso, explicando. E é isso aí, o vídeo acaba por aqui. Deixa o like, compartilha e se inscreve no canal. Um abraço.